Autópsia e silêncio. Se você acompanhou os registros até aqui, você já sabe o que caminhou pelas ruas de Varginha naquela chuva de janeiro. Você sabe o que as testemunhas viram agachado junto ao muro. Você sabe o que o exército capturou na mata e o preço irreparável que foi pago com a vida do policial Marco Xerezi. Mas as duas primeiras fitas deste acervo contam apenas a história do contato. O que vamos abrir agora é o arquivo da limpeza. Muitos acreditam que o caso encerrou quando os caminhões saíram da cidade. Estão errados. Enquanto a população de Varginha tentava dormir, uma operação silenciosa e complexa estava apenas começando. Animais do zoológico começaram a morrer sem explicação biológica. Homens de terno preto, sem identificação e com sotaques estranhos, visitaram famílias humildes carregando maletas de dinheiro e ameaças veladas. E em uma sala subterrânea, longe dos olhos do público e protegida por níveis máximos de segurança, a ciência humana tocava, pela primeira vez, em algo que não nasceu neste planeta. Esta é a fita final. O que foi feito com os corpos? Por que o zoológico de Varginha se tornou um cemitério em questão de dias? E quem são as pessoas que garantiram que esse segredo permanecesse trancado por 30 anos? Bem-vindos ao fim do inquérito. Bem-vindos à verdade que tentaram enterrar. Domingo, 21 de janeiro de 1996. O perímetro urbano estava isolado e o hospital sob intervenção. Mas a operação de captura na mata talvez não tivesse sido completa. Existe um ponto em Varginha que, na época, era cercado por uma vegetação densa e pouco visitada, o Jardim Zoológico. Relatórios marginais da época indicam uma movimentação anômala na mata que cerca o parque. Não se tratava de um animal fugitivo. Era algo bípede. Algo que observava. E a presença dessa entidade não passou despercebida por quem tem os sentidos mais aguçados que os nossos, os animais. O comportamento da fauna mudou drasticamente naquela tarde. Os primatas gritavam nas jaulas, agitando-se contra as grades como se quisessem fugir de um predador invisível. As aves colidiam contra as telas. O ar ficou pesado. Eles sentiam o cheiro. Aquele mesmo odor de amônia, enxofre e algo metálico que as meninas descreveram no centro da cidade. Nos dias seguintes a essa presença, o zoológico registrou uma série de óbitos inexplicáveis. Primeiro, uma anta, encontrada sem vida em seu recinto. Depois, 2 veados e uma jaguatirica. Animais saudáveis, monitorados, que simplesmente colapsaram. A diretoria do parque se viu diante de um mistério médico. A causa das mortes? Nos laudos, aparecia apenas intoxicação desconhecida ou parada cardíaca súbita. Não havia vestígios de veneno na alimentação. Não havia sinais de ataque físico, mordidas ou arranhões. A teoria mais perturbadora, levantada anos depois por biólogos que analisaram o caso, é a de contaminação biológica. A mera presença daquela criatura, ou das bactérias e vírus que ela carregava em sua pele oleosa, teria criado uma zona de exclusão. Organismos terrestres não tinham defesa contra aquele patógeno. O zoológico de Varginha se tornou, por uma semana, o marco zero de um risco biológico invisível. Enquanto o silêncio da morte caía sobre o zoológico, a carga principal capturada pelo exército iniciava seu transporte final. A logística dessa operação foi desenhada para não deixar rastros. Segundo informantes militares, na madrugada de segunda-feira, um comboio partiu da Escola de Sargentos das Armas, ESA. Caminhões Mercedes-Benz do Exército, escoltados por veículos descaracterizados. O trajeto foi tenso. Motoristas relataram ordens expressas de não parar por motivo nenhum. O destino não era um quartel comum. A carga exigia ciência de ponta. O comboio seguiu para Campinas. Mais especificamente, para a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Por que lá? Porque a universidade possuía um dos laboratórios de genomica mais avançados da América Latina e instalações subterrâneas adequadas para a contenção de risco biológico nível 4. O Hospital Humanitas também teria sido preparado para receber a equipe. Médicos legistas renomados foram convocados às pressas. O nome do Dr. Badan Palhares figura em todos os dossiês investigativos como líder dessa análise. Por décadas, ele negou veementemente.
Mas as fontes sustentam que a equipe foi montada sob um protocolo de guerra. Os relatos vazados descrevem o procedimento com detalhes que desafiam a ficção. Imagine a cena. Uma sala de autópsia esterilizada, subterrânea. O zumbido constante do sistema de ventilação forçada tentando filtrar o ar. Sobre a mesa de inox, o corpo. Pequeno, cerca de 1,60 m. A pele era o que mais chamava a atenção, marrom escuro, viscosa, coberta por um óleo denso que parecia exalar da própria derme, como uma proteção natural. As 3 protuberâncias cranianas, semelhantes a chifres ósseos, percorriam a cabeça. Mas eram os olhos que dominavam a sala, vermelhos, grandes, ovais, sem pálpebras e sem pupilas visíveis. Mesmo na morte, aquele olhar parecia conter uma profundidade abissal. Quando o bisturi tocou a pele, a rigidez surpreendeu. Era um tecido resistente, diferente de qualquer mamífero conhecido. Ao abrir a cavidade torácica, o cheiro de amônia invadiu o ambiente, obrigando a equipe a trocar os filtros das máscaras repetidamente. O sangue não era vermelho. Era um líquido escuro, coagulado, quase preto, com uma densidade que entupia os sugadores. A anatomia interna era um quebra-cabeça. Não havia distinção clara entre pulmão e coração. O sistema digestivo parecia atrófico, sugerindo que aquela criatura se alimentava, ou obtinha energia, de forma diferente. Não havia umbigo. Não havia mamilos. Não havia órgãos reprodutores externos visíveis. Eles não estavam apenas realizando uma autópsia médica. Eles estavam olhando para bilhões de anos de uma evolução paralela. Eles estavam dissecando a resposta para a pergunta mais antiga da humanidade. E a resposta estava ali, fedendo a produtos químicos, numa mesa fria em Campinas. Enquanto a ciência tentava entender o corpo em Campinas, uma operação de supressão de informações, digna de filmes de espionagem, começava em Varginha. Foi neste momento que a figura dos homens de preto deixou de ser folclore e se materializou na sala de estar da senhora Luísa, mãe das meninas Valquíria e Liliane. Dias após o avistamento, um veículo de luxo, azul escuro, placas de fora, estacionou na rua de terra. 4 homens desembarcaram. Ternos pretos impecáveis, óculos escuros, comportamento robótico. Eles entraram na casa humilde. Não usaram violência física, usaram algo pior, a tentação em um momento de fragilidade. Uma maleta foi aberta sobre a mesa. Dentro, dinheiro vivo. Uma quantia suficiente para aquela família comprar uma casa nova, mudar de cidade, sumir dos problemas. A condição era simples: ir à televisão nacional e desmentir tudo. Dizer que as meninas, assustadas pela chuva, inventaram a história. Dizer que foi uma brincadeira de criança. A senhora Luísa recusou. As meninas recusaram. A integridade moral daquelas testemunhas é o único motivo pelo qual essa história sobreviveu até hoje. Elas escolheram a verdade em vez do conforto. Mas a intimidação não parou nelas. A família do policial Marco Xerezi lutou por anos para conseguir a exumação do corpo do filho. Eles queriam provar que ele não morreu de uma infecção comum após uma cirurgia simples, como dizia o laudo. Eles queriam provar que a substância tóxica na pele da criatura envenenou o sangue dele. A resposta do Estado? Negado. Arquivado. Segredo. Médicos do hospital foram ameaçados de perderem suas licenças. Enfermeiras foram transferidas. O medo foi a ferramenta usada para garantir o esquecimento. E então, veio o golpe final. A conclusão do inquérito policial militar, IPM. Após meses de relatos, movimentação de tropas, mortes misteriosas e até a presença de oficiais americanos na cidade, a explicação oficial do Exército Brasileiro foi apresentada ao público. A versão oficial: as meninas viram um mudinho. Um cidadão conhecido da cidade, que tinha problemas mentais e costumava ficar agachado. Segundo o exército, 3 jovens locais confundiram um vizinho sujo de lama com uma criatura biomecânica de olhos vermelhos, chifres e pele oleosa. Tentaram convencer o Brasil de que caminhões, bloqueios, a morte de um policial saudável e a operação na Unicamp foram coincidências de rotina ou treinamentos agendados. Foi a mentira mais mal contada da história deste país.
Um insulto à inteligência de qualquer cidadão. E foi exatamente essa tentativa desastrada de explicação que tornou o caso Varginha eterno. Porque ninguém acreditou. 30 anos se passaram. A poeira baixou, mas as perguntas permanecem. O que resta de Varginha? Resta o túmulo de Marco Xerezi, um herói esquecido, morto em cumprimento do dever ao enfrentar o desconhecido. Restam as testemunhas, hoje mulheres adultas, que sustentam a mesma versão, palavra por palavra, há 3 décadas, mesmo sendo ridicularizadas. Resta o sigilo imposto pelas Forças Armadas, que classificaram os documentos como ultra-secretos. Se era apenas o mudinho, por que o medo? Por que o segredo de 50 anos? Talvez, a verdadeira lição de Varginha não seja sobre a existência de vida fora da Terra, mas sim sobre a capacidade humana de esconder a verdade. Os documentos oficiais podem mentir, mas os olhos vermelhos que Kátia, Liliane e Valquíria viram naquele muro, esses não mentem. E a pele que Marco Xerezi tocou, cobrou o preço final. Este inquérito termina aqui. O que você acha do caso Varginha? Lembrando que nosso arquivo tem muitas outras histórias perdidas. Se essa série abriu seus olhos para o que acontece nas sombras, sua missão agora é compartilhar. A informação é a única coisa que eles não podem confiscar de você. Inscreva-se no canal. A próxima fita já está sendo recuperada. Aqui é o Acervo 96. Câmbio e desligo.